Glória a Deus. Aleluia. Prazer, né? Privilégio. Poder falar de Deus. Um culto de homens não pode ficar sem mulher, mas um culto de mulher pode ficar sem homens. Já pensou um negócio desse? É maravilhoso. Hã? É foda, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Uma boa noite para o pessoal que nos assiste no Facebook também. E lembrando a todos do Facebook que meu nome é Emerson Ricardo. Porque confunde, né? Tá lá a página do pastor Emerson. A foto do gordo do pastor Emerson no Facebook. Aí vê o gordo do pastor Emerson aqui no altar. E todo mundo chamando de Ricardo. Confunde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mateus capítulo 12, versículo 22. Vamos meditar nesses dois textos nessa noite. Então me trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a Tua voz. Deus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. Que o Senhor use os meus lábios e que eu me esconda atrás da Tua cruz, para que somente o Teu nome seja lembrado nessa noite e glorificado, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus amados. De todos os homens que tem aqui, existem dois meninos. Um está dormindo, o outro está sentado ali na frente da pastora. Aleluia. O resto é tudo homem. Aleluia! Não vejo menino aqui. Vejo todos homens. E como homens, nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Essa passagem que nós lemos de Mateus 12, capítulo 22, eles trazem um endemoniado à presença do Senhor Jesus. Um homem, não uma mulher, mas um homem. Satanás conseguiu cegar aquele homem. Satanás conseguiu calar, fechar as cordas vocais daquele homem. E não se engane que foi só com aquele homem. Esse é o plano de Satanás desde o começo de tudo: cegar e calar aqueles que estão à frente. Calar e cegar aqueles que se dizem homens. Porque falar que é homem é fácil. Ser homem é difícil. É muito difícil ser homem. E ainda mais ser um homem na presença do nosso Deus. Muitos têm dito por aí que são homens, mas não são homens. Porque não seguem os preceitos da Bíblia. Porque não são tementes a Deus. E o diabo tem cegado e tapado a voz desses homens. E nós vamos meditar sobre isso. Nós vamos ver 3 tópicos acerca da luta de Satanás para impedir que nós, homens, vejamos e falamos acerca daquilo que o Senhor quer.
O primeiro tópico: Satanás luta contra toda a humanidade. Não pense você e eu que Satanás só tem raiva de crente. Não, Satanás tem raiva do ser humano. Ele morre de ódio do ser humano. Por quê? Porque existia ele, como Lúcifer, um querubim ungido de Deus. Abaixo de Deus, o Espírito Santo de Jesus era Lúcifer. E um dia, a Trindade reunida, Deus olha e fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a partir daí, Satanás se rebelou com Deus, porque ele tinha tudo. Dos anjos, ele era o mais poderoso. Mas ele não tinha uma coisa que Deus deu a mim e a vocês: a imagem e a semelhança do Altíssimo. E nós não damos valor nisso. Principalmente os homens não dão valor em ser a imagem e semelhança de Deus. E a partir daí ele vem tentando destruir aquilo que Deus construiu. Deus, na criação, no final de toda a criação, você vê falando que Deus viu que tudo era bom. Deus instituiu a família. Deus disse macho e fêmea. Deus criou o macho e fêmea. Hoje, o que mais tem é macho querendo ser fêmea e fêmea querendo ser macho. Hoje a instituição família, perante a sociedade que não conhece a Deus, é uma instituição falida, e eles estão fazendo de tudo para que isso seja destruído. E nós, na nossa posição de crentes santarrão, de homens santarrão, não fazemos nada. Nos amedrontamos, nos calamos e não enxergamos aquilo que temos que enxergar. Satanás é o maior estrategista que existe na face da terra. Não pense você que ele não sabe montar uma estratégia para te derrubar. Eu vejo irmãos falando que pisam na cabeça de Satanás, que faz isso, que faz aquilo. Não se iluda. Não se iluda, porque Satanás tem 24 horas para olhar para a tua vida e enxergar uma fraqueza, e em cima dessa fraqueza criar uma estratégia para que você caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós gostamos de apontar o dedo para quem cai, esquecendo que eu também estou de pé e posso cair um dia. Então nós não devemos deixar que Satanás cegue e caia a nós homens. Como hoje o culto é só para homens, eu vou falar só de homens. O número de mulher é muito maior do que o homem na face da terra. O número de mulheres dentro da igreja é maior do que o número de homens. Mas então, por que 83% das mortes por homicídio tem homens como vítima? Você acha que não tem dedo do diabo nisso? Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Por quê? Porque construiu uma ideologia de que o homem tem que se sacrificar. O homem não fica doente. O homem não tem problema. O homem não precisa buscar médico. Porque tudo isso denota fraqueza. E aquele que se diz homem não gosta de mostrar que é fraco. Sabe que a fraqueza não está nessas posições. A fraqueza está em outros quesitos. Mas porque nós estamos cegos e calados, não conseguimos enxergar isso. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. A maioria dos homens lidam
com alguma dependência em suas vidas, seja álcool, seja o que for. Por quê? Porque são cegos e mudos, não conseguem falar sobre os seus problemas, desabafar para um homem é fraqueza, é a coisa mais terrível que existe na face da terra. 95% da população carcerária é constituída de homens. De 3 a cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre os seus maiores medos e dúvidas. Os demais são homens, machão. Eu sou chorão por natureza, e eu converso sobre tudo com a minha esposa. Tudo. Ela sabe das minhas fraquezas, das minhas lutas, das minhas dificuldades, de tudo. Porque eu não sou homem? Não. Porque eu aprendi que nós temos que conversar. Não é bom que o homem esteja só, mas o homem é machão. Ele não precisa de conselho. Ele não precisa sentar com um pastor e se aconselhar. O homem não precisa. A mulher precisa. Davi e Jonathan se amavam mais do que irmãos. E eu creio que fortalecia o outro. Porque eram tão amigos e confidentes que quando um ia cair, o outro sustentava ele para que não caísse. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ande só. Porque se estiver só, ele cai e ninguém vê. Esses dias eu levei um tombo e se eu estivesse só, como seria? Ainda bem que eu estava com alguém que cuidou de mim até eu me levantar. Mas e se eu estivesse só? Isso eu estou falando fisicamente, mas espiritualmente, a maioria dos irmãos estão só. Porque demonstrar problema é fraqueza. E ser fraco não demonstra ser homem. Então, que tipo de homem a gente tem que ser? Qual é a importância do homem? Qual é a importância de um homem enxergar além, de ver além daquilo que está ao seu redor? A visão, ela é um propósito. A visão, ela é um objetivo. A pessoa que não tem visão, ela não tem propósito e não tem objetivo. Quem tem visão fala de metas. Quem tem visão fala do futuro, das conquistas que esperam. A visão fala da esperança de dias melhores. A visão fala dos nossos sonhos mais belos. Porque não é pecado sonhar. Mas tem muitos homens que não sonham mais, que não têm planos, não têm metas, não têm objetivo, não têm propósito. Eu não preciso dessas coisas, pastor. Todos nós precisamos. Pastor, eu não ambiciono ter posse, ter dinheiro. Então ambicione que o reino de Deus vença. Ambicione ganhar muitas almas para Deus, já que o seu propósito não é ter uma vida cheia de abundância, uma vida próspera financeiramente, já que não é isso, já que o seu propósito, já que a sua ambição não leva você a galgar cargos maiores na sua empresa, queira então invadir o inferno e saquear as almas que
que estão aprisionadas. Mas todos nós temos que ter visão para ter um propósito na vida. Porque de que vale eu ter 50 anos e não ter nenhum propósito? Qual é o propósito da minha vida? Aleluia. Qual é o propósito da vida do pastor Antônio? Passou aqui por passar? Qual é o propósito da vida do pastor Joildo? Passou por passar? Todos nós temos um propósito, mas aquele que não enxerga, aquele que não tem visão, não consegue ter e enxergar essas coisas. O propósito do homem é garantir um futuro através do seu trabalho. Todo obreiro é digno do seu salário, seja ele alto ou seja ele baixo. Mas nós temos que ter um propósito. Quando o homem entende isso, ele cria uma visão, uma perspectiva do futuro. Ele tem uma visão bem definida daquilo que ele quer traçar, dos seus objetivos, das suas metas que serão alcançadas. Porque quem tem visão alcança as suas metas. Uma pessoa que ambiciona ser médico: pastor, eu tenho um sonho de ser médico. Então você vai ter que abdicar de tudo que você tem na tua vida, para 7 horas da manhã você sentar numa cadeira e estudar até 8, 9 horas da noite, até você concluir isso. Ah, pastor, mas eu quero ser médico, mas eu quero ir umas baladas. Não vai ser médico. Eu quero fazer direito. Se você não gosta de estudar, você não vai fazer direito. Nós temos que ter visão. O que você quer ser na tua vida? Homem que tem a sua família, o que você quer para a tua família? Porque o meu maior receio não é morrer. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de não deixar nenhum legado, para que essa daí olhe e fale assim: esse foi um homem da minha vida. Eu fiz um culto fúnebre uma vez, tinha 6 pessoas, e todas elas loucas para enterrar o defunto. Mas louca para enterrar o defunto. Perguntaram para mim assim: não dá para o senhor fazer só uma oração? Que legado essa pessoa deixou? Como essa pessoa era homem? Porque nós vivemos num país machista e de uma cultura machista, em que nós trazemos isso para o berço evangélico. Tem homem que fala que submissão é a mulher obedecer tudo que o homem falar. Submissão vem de uma palavra grega que significa estar sob uma missão. Qual? Ajudar o marido, porque a mulher é a ajudadora do homem. O homem tem que todos os dias lembrar que Deus tirou a mulher da costela dele. Não foi do calcanhar, não foi da sola do pé. Deus não fez isso. Ele arrumou uma ajudadora idônea para andar lado a lado com o homem. E o homem tem que entender isso. Mas eu sou cabeça, pastor, então vamos olhar para a anatomia. Abaixo da cabeça vem o que? O pescoço. Quem aqui já teve torcicolo? A cabeça vira, se o pescoço não quiser. Então, todo homem é comandado por uma mulher. Não adianta. Mas eu sou macho, pastor. Eu também sou, mas Dona Ana sabe conduzir as rédeas e me levar para os caminhos que ela quer. Não adianta que eu sou homem, eu também sou. Mas quem manda em mim é menor do que eu, mas manda. Aleluia. O homem que
visão, ele sabe para onde está levando a sua família. Então a pergunta é: para onde você está conduzindo a sua família? Porque todo homem é sacerdote do seu lar. Todo homem é constituído com Deus, por Deus, pastor da sua casa. Sua mulher, seus filhos são suas ovelhas. O seu lar é a primeira igreja que você tem que cuidar. Porque se você não cuida da sua casa da forma adequada, de maneira nenhuma você vai cuidar da casa de Deus. De maneira nenhuma você vai ser homem perante Deus se você não é homem dentro da sua casa. Se você não consegue ter visão disso, então você está fadado ao fracasso. Porque todo homem quer vencer, seja na vida profissional, todo homem quer ser bom dentro de casa. Bom de uma forma assim. Todo homem gosta de viver em harmonia. Mas a harmonia por si só já fala que tudo anda junto. Tem lar que anda em harmonia porque a mulher se cala. Porque existe um homem dentro de casa. E o homem não gosta que ela dê palpite. Quantos homens você conhece que não tem visão? Que não tem perspectiva? Que não tem propósito? Que não tem metas? Que não chega a lugar nenhum? Quantos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tem muito homem dentro da igreja que não consegue enxergar o Evangelho, que não consegue enxergar a verdade, que não consegue enxergar as coisas de Deus. Satanás os cegou de uma tal forma que suas vidas estagnaram, pararam, estacionaram, se conformaram com a cegueira. Homem com visão sempre tem muitas coisas a fazer. A vida fica agitada. Homem com visão não tem motivo para levantar da cama. Homem com visão tem metas para alcançar, sonhos a realizar. E isso inspira toda a família. Homem sem visão deixa a vida acontecer e se torna um peso para a família. Homem com visão vence na vida, e a cada 2 anos sua vida muda para muito melhor, porque ele tem metas, ele tem objetivos e ele luta para que isso vá à frente. Homem sem visão continua sempre no mesmo lugar e até pior a cada ano que passa. Homem com visão é sempre jovem, aprendendo coisas novas, arriscando e tomando grandes decisões. Homem sem visão é sempre velho, sempre desanimado, não quer aprender nada novo, não arrisca, não tem e tem medo de tomar decisões. Fica naquela mesmice para sempre. Que tipo de homem nós somos? O que enxerga? Ou o que já perdeu a visão faz tempo e não se deu conta? Nós precisamos assumir o nosso propósito e tomar nosso lugar no mundo. Ter visão, objetivos, metas, sonhos, esperança, futuro e dar tudo isso para todos que estão ao nosso redor, servindo de modelo, exemplo e inspiração. Porque ter visão, resumindo em uma palavra, é ter liderança. Pois foi para isso que Deus chamou o homem, para ser líder. E o que é liderança? Conforme o mundo, é ser chefe, mandar, dar ordem, fazer cobrança,
enquanto todos falam mal de você pelas costas, sendo motivo de piada na mesa dos subordinados, isso é ridículo. Essa liderança do mundo é a mais ignorante que existe. Liderança, conforme a Bíblia, é dar exemplo. Quando você dá o exemplo, você se torna líder automaticamente, porque as pessoas obedecem ordens por obrigação, mas segue exemplo por inspiração. Um líder não precisa dar ordem. Um líder mostra como fazer e as pessoas o seguem com o maior prazer que tem na vida para poder ajudar aquele líder. Ordens, regras e etc. não resolvem problema nenhum. Só deixa todo mundo mais sobrecarregado com as obrigações. Agora, exemplo ensina, exemplo inspira, exemplo motiva, exemplo faz com que todos sigam você automaticamente. Quer ser líder em qualquer lugar? Dê exemplo. E ninguém vai se importar com aqueles que têm títulos, cargos ou diplomas. As pessoas valorizam quem dá exemplo, quem serve de inspiração para elas. Sendo exemplo, você vai atrair liderados para si. Pessoas irão pedir para você pedir algo para elas, porque elas querem ser lideradas por você. Quando um homem é líder dentro de casa, ele não causa contenda, ele não causa confusão. Todos olham para ele sabendo que ele quer o melhor para aquele lar, que ele vai fazer o melhor para aquele lar. Então as decisões que ele tomar não serão indagadas, porque todos olham para ele sabendo que ele sabe liderar. Enquanto o chefe da ordem, que ninguém quer ouvir, que traz estresse, desconforto para todos, o líder dá exemplo. E o contrário, as pessoas sempre pedem a sua orientação. Veja por si mesmo. Pense em alguém que você admira. Por que você admira? A resposta é simples. É porque essa pessoa é um exemplo em alguma área de atuação que você admira. Você gostaria de receber conselhos dessa pessoa? Você gostaria de ouvir essa pessoa? Você gosta de sentar com essa pessoa? E mesmo passando horas, você não se cansa de falar com ela? É porque ela é líder. E nós, os homens de Deus, temos que aprender isso também. A dar exemplo. Exemplo dentro de casa, exemplo no trabalho, exemplo dentro da igreja. E não só dentro da igreja, todos me olharem e falar assim: como aquele irmão é santo. E aquele irmão, quando chega na casa, ele esquece que ela não é revestida de uma redoma, que ela não tem a acústica própria para impedir que o barulho saia para fora. E todos os vizinhos sabem que aquele irmão não é um homem de Deus. Porque ele quer ser homem só dentro da igreja. E dentro da igreja é o lugar que nós menos precisamos ser homens, porque aqui nós somos filhos de Deus. Já tem um homem aqui presente para nos ensinar como ser homem lá fora. Porque 400 homens passaram a seguir Davi de graça, sem nada em troca. Será que Davi não dava exemplo? Porque todo Israel passou a valorizar Samuel como profeta e sacerdote. Por que não continuaram com Ofni e Finéias, com Eli? Quem dava exemplo?
Porque João Batista, mesmo não sendo ungido por ninguém, nem reconhecido por autoridade nenhuma naquela época, porque as pessoas iam atrás dele? Porque se fosse nos dias de hoje, eu queria estar no centro da cidade, mas João Batista ia para o deserto, e as pessoas iam atrás dele, para ouvir que eles não passavam de raça de víboras. Se você for realmente homem, mesmo o dia que você usar palavras duras, todos vão olhar para você e ver que você usou por amor a elas, porque você se preocupa com elas e não foi para ofendê-las. Por que todos nós seguimos Jesus? Será que Ele não deixou nenhum exemplo? Porque todos nós somos e temos que ser imitadores de Cristo. Será que não conseguimos extrair nenhum exemplo que Cristo deixou para que sejamos homens? Nós nascemos para isso, para estar à frente, sim, para liderar, mas para ser exemplo em qualquer lugar que nos encontrarmos, não só na igreja. Seja um exemplo de filho, de marido, de namorado, de pai, de chefe, um exemplo de funcionário, um exemplo de tudo. Dê o seu melhor em todas as áreas da sua vida, e você terá em todos esses lugares seguidores prontos para ouvir os seus conselhos e caminhar com você. Terceiro e último tópico: qual é a importância da voz do homem? Por que a voz do homem é tão importante? A voz significa autoridade, influência. O homem que não pode falar não pode exercer sua autoridade. E Satanás rouba a voz de muitos homens de várias formas. Ele tem formas diversas de calar cada um de nós, colocando uma timidez infernal, de maneira que você mesmo evita falar, dar opinião, se impor. Ele coloca um complexo de inferioridade dentro de nós, ou uma ideia de que temos que evitar discussões, porque é sempre melhor. Eu, antes de Cristo, eu tinha um complexo de inferioridade, porque todo mundo era melhor do que eu, todo mundo era maior do que eu, todo mundo podia mais do que eu. Eu tinha uma timidez terrível. Eu não conseguia falar em público. O homem com a voz calada, ele evita de todas as maneiras falar em qualquer lugar. Satanás coloca uma insatisfação contínua, usando os ímpios para se imporem sobre nós, de maneira que nós nos sintamos diminuídos. E muitos homens, por se sentirem diminuídos na rua, quando chegam em casa, quer mostrar que é maior, quer impor, não a sua autoridade legal, mas impor uma autoridade para o seu ego, dizer: aqui quem manda sou eu. Esse homem não tem voz. Ele fala, mas não tem voz. O homem que não tem voz, tudo é ruim, tudo vai dar em nada, tudo é inútil. Um homem sem voz
não resolve os problemas do seu cotidiano, nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem na rua. Ele empurra tudo com a barriga, porque acha que é melhor. Nós precisamos ter voz, precisamos ter autoridade, e isso faz parte do propósito de Deus para a criação dele, para o homem. É com a voz que nós repreendemos o mal, é com a voz que nós anunciamos a palavra de Deus, é com a voz que nós louvamos a Deus, é com a voz que nós ensinamos. O homem sem voz não ensina, o homem sem voz não louva, o homem sem voz não tem autoridade. Quando Deus fez o homem, Ele colocou ele no jardim, deu uma voz para ele e disse, deu nome a todas as coisas. Deus podia ter criado e posto o nome, mas Ele quis que o homem determinasse o que era o que com a sua voz. E o diabo tem roubado essa voz. Em outras palavras, o homem deve estabelecer a ordem pela sua palavra, pelo que fala. E o próprio Deus trouxe os animais diante dele, para que ouvissem a voz e fossem nomeados. Todo homem se sente realizado quando a sua voz, a sua palavra é respeitada. Não para inflamar o ego, mas porque reconhecem ele como homem. Todo homem que tem voz se sente mais vivo. Todo homem que tem voz tem influência no meio que vive. Ter autoridade é ter conhecimento, ter autoridade é ter sabedoria, entender como as coisas funcionam. Você não precisa ser bacharel em nada, mas você precisa entender um pouco de tudo aquilo que você participa, tudo que envolve a sua rotina, sua vida como um todo. Por exemplo, quer ter autoridade no casamento? Procure aprender sobre casamento. Tem gente que quer ter autoridade no casamento, mas não sabe o que é um casamento. Quer ter autoridade com a mulher? Aprenda mais sobre as mulheres, como elas funcionam, como é a cabeça de uma mulher, e em particular, cada mulher é diferente. Entenda a sua. Quer ter autoridade com seus filhos? Aprenda sobre a educação de filhos e procure conhecer mais e melhor os seus filhos. Em qualquer área da nossa vida, quando queremos ter autoridade, nós precisamos conhecer sobre aquilo, entender, saber explicar. Precisamos usar a visão espiritual que Deus nos dá para enxergar problemas lá na frente, a fim de resolvê-los antes mesmo de acontecer. Porque quando você tem conhecimento sobre o assunto em questão, você pode se antecipar aos possíveis problemas que surgem. Porque quando um problema surge, todos esperam que você, o líder, o homem, haja e resolva o problema. Mas Satanás está calando todos os homens, colocando na cabeça deles que só precisam entender sua profissão e mais nada. Só precisam colocar comida na mesa, pagar as contas e mais nada. Não deixe Satanás calar você. Você pode ser muito mais do que esse homem que é hoje. Se você tiver propósito na sua vida, você será um homem melhor amanhã, daqui um mês muito melhor, daqui um ano 10 vezes melhor. Mas não deixe Satanás te cegar e calar a sua voz. Por que
José se tornou uma autoridade. Onde ele passou, ele se tornou uma autoridade. Ele entendia as coisas. Ele não sabia só decifrar sonhos. Ele se tornou Safenat Paneia, que significa Salvador do mundo. Não porque o Faraó viu nele a possibilidade de não sofrer nada daquilo que viria à frente. Porque ele sabia lidar com a situação futura, mesmo antes dela acontecer. Por que Daniel, como prisioneiro, quando ele foi para a Babilônia, e depois se tornou uma autoridade lá dentro, tanto no Império Babilônico, como no Império Medo-Persa? Porque ele era bonito? Não, porque ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria. Por que Davi se tornou autoridade no meio do seu povo? Porque ele era exemplo, ele tinha sabedoria. Todos esses homens se entregaram a Deus. E não só se entregaram a Deus, mas tentaram conhecer tudo que estava ao seu redor. Quando Davi era pastor de ovelha, ele queria ser o melhor pastor de ovelha. Quando ele foi guerreiro, ele queria ser o melhor guerreiro. Quando ele foi rei, ele foi o melhor rei. Nós não devemos nos contentar com aquilo que somos. Eu sou servo de Deus e posso melhorar todos os dias da minha vida. Todos os dias pode se tornar diferente. Se eu realmente for homem. Hoje, através dessa simples meditação, Jesus está abrindo os nossos olhos e soltando a nossa voz, como ele fez com aquele endemoniado, lhe dando liderança e autoridade, devolvendo para você o seu propósito. Pastor, o senhor quer dizer então que eu sou endemoniado? Não estou dizendo que você é endemoniado, mas que nós sofremos influência do mal. Todos os dias nós sofremos. E muitas vezes essa influência nos cega e nos cala. Hoje Jesus abre os seus olhos e solta a sua voz. Você pode pode falar. Hoje Jesus abre os seus olhos, solta a sua voz, porque só você pode reassumir o seu propósito. Hoje Jesus abre os nossos olhos e a nossa voz, porque só nós podemos sonhar e realizar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Hoje Jesus abre os nossos olhos e solta a nossa voz, porque só nós podemos traçar metas e alcançar elas, sendo o melhor líder em todas as áreas que nós estivermos. Hoje Jesus abre os nossos olhos e solta a nossa voz, porque só nós podemos ter objetivos na nossa vida, e só nós podemos concluir cada um deles. Hoje Jesus abre os nossos olhos e solta a nossa voz, porque só nós podemos ter esperança e dar esperança para aqueles que estão olhando para nós. Você consegue enxergar? Você consegue ver o quanto foi impedido de conquistar? Você consegue enxergar o quanto foi penoso para você e para aqueles que estão à sua volta, essa cegueira e essa mudez?
Use a sua visão espiritual. Pelos olhos da fé. Olhe lá na frente e diga ao teu coração o que você vê. O que você vê no futuro? A mesma coisa que você vê hoje? O Emerson, de 18 anos atrás, cheios de complexo de inferioridade, não existe mais. O Emerson, de 18 anos atrás, que gostava de mandar, não existe mais. O Emerson, de 18 anos atrás, que gostava de discutir com a esposa, já não existe mais. O Emerson, de 18 anos atrás, que não respeitava a Deus, já não existe mais. Porque ele é melhor? Não. Porque ele foi curado da cegueira e da mudez que sempre esteve na vida dele, impedindo ele de traçar planos e de viver esses planos. Como eu sempre digo aqui, eu não sou melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mas eu tenho planos e metas. E Deus tem me abençoado para conquistar cada um deles. Se eu conquisto, vocês também podem conquistar. Eu cheguei nessa cidade com um carro cheio de tranqueira, sem nada. Depois de 5 anos, eu perdi o carro, perdi as tranqueiras. E Deus me deu algo muito melhor. Porque eu sou melhor? Não. Porque eu consigo ter visão. Porque eu não me calo diante das circunstâncias. E você também não pode se calar. Não deixe o inimigo influenciar a sua visão, distorcendo ela. Busque em Deus uma visão espiritual. Pastor, eu não consigo planejar. Então busque em Deus. Porque Ele é o maior arquiteto que existe. E Ele sabe construir um plano como ninguém. Quer ser vitorioso? Se agarre com Jesus Cristo. E não deixe mais sua voz se calar. Não fique com vergonha de falar do amor de Deus. Não fique com vergonha de dizer que você é cristão. Não se cale diante das coisas. Hoje e daqui uns tempos vai piorar. Dependendo do que você fala, você leva um processo. Dependendo do que você fala, você pode até ser preso. Mas não ligue para isso. Fale. Não deixe o diabo te calar. Porque nós somos homens, varões, chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Eu vejo os seus sonhos, os seus projetos e vejo que eles vão prosperar. Vejo, porque Jesus está aqui nesse lugar. Vejo porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Vejo porque Deus está aqui nesse lugar. Não porque eu estou falando, não, mas porque a ação de Deus vai ser sobre a sua vida. E você vai sair daqui diferente. E a partir de amanhã não vai se calar e não vai deixar de enxergar. E vai se tornar realmente um homem. Um homem de Deus. Deixa Jesus soltar a sua voz, para que você possa cantar, para que você possa pregar, profetizar, ensinar, para que você possa usar toda a autoridade que foi te dada pelo nosso Deus. Seja um homem de Deus, um homem segundo os requisitos de Deus.
e não um homem segundo os critérios do mundo, que só envergonha aqueles que se dizem homens. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo.